Olá, pessoas inteligentes, sejam todas muito bem-vindas em mais um vídeo que está começando aqui agora nesse canal Proporções Cósmicas. Eu sou o Félix e se você é fã da arte, da ação, da aventura, da ficção científica dentro do universo das histórias em quadrinhos e os seus derivados, este é o motivo ao qual eu vou convidar você que está aqui agora me prestigiando a ficar comigo até o final deste conteúdo. Hoje o meu assunto é por que a equipe de jovens super-heróis como os Jovens Titãs não caiu na graça do grande público. Já chegou a pensar nisso? Pois bem, é o que eu vou falar aqui, é o que eu vou refletir nesse vídeo. Mas antes, vou pedir para vocês que estão aqui comigo ficar até o final desse conteúdo, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho, porque fazendo todos esses procedimentos, o canal ele cresce, ele aparece, ele fica cada vez mais forte em grandes proporções cósmicas. Pois bem, para a gente falar dos Novos Titãs, a gente tem que entender que essa super equipe ela só existiu por causa de uma moda que se iniciou nos quadrinhos na época. A moda em que um grande super-herói tem que ter um ajudante. E isso se iniciou com o Batman. O Batman ele iniciou, em 1939 suas histórias, até que houve o surgimento do Robin. E isso não ia ser uma coisa assim prolongada. O Batman ia ter só um parceiro e fim. Mas as vendas foram tantas ao ponto da editora falar: opa, isso daqui agradou um certo público, vamos manter o Robin. Foi aí que Batman e Robin seguiu-se essa trajetória nas histórias em quadrinhos. Como Batman deu certo nessa questão, houve um certo movimento em que os grandes super-heróis sempre tinham os seus parceiros e ajudantes pré-adolescentes. Até mesmo nas editoras oposta, na editora oposta, antes era Marvel, surgiu Marvel Comics, mas antes era a Timely Comics. Existia o Capitão América, foi aí que introduziram o Bucky, parceiro do Capitão América, devido ao sucesso que o Batman tinha o Robin. Aí também tinha o Tocha Humana original e ele tinha um parceiro chamado Centelha. E dentro da editora da DC Comics, foi aí que surgiu esse negócio de que um grande super-herói tinha que ter um parceiro, O Aquaman tinha o Aqualad, o Flash tinha o Kid Flash, a Mulher Maravilha tinha a Moça Maravilha, tá? Só que a primeira história dos Titãs, que simplesmente são os parceiros dos super-heróis, surgiu em junho de 1967. A história é esta daqui, em que o Robin, o Kid Flash e o Aqualad se juntaram para deter o Mago do Tempo, mostrando um pouco aqui dessa história de junho de 1967. E essa história deu frutos, impactou a esse ser o surgimento da equipe que a gente conhece como os Novos Titãs, tá bom? Mas nem tudo foi assim sucesso, porque se você reparar, os Titãs eles não chamavam muito a atenção pelo fato que é uma equipe que parecia a Liga da Justiça Júnior. Sim, meus amigos. Ah, eu quero ler Liga da Justiça. Tá lá o Super-Homem, o Batman, a Mulher Maravilha. Ah, eu vou ler os Titãs.
Pô, mas os Titãs parecem uma Liga da Justiça versão criança, versão júnior, né? Foi se passando o tempo até que em 1980, na década de 1980, uma das maiores super equipes da DC Comics virou os Novos Titãs. E foi grandioso, foi uma época de ouro, foi uma equipe em que nos quadrinhos da DC Comics surgia cada vez mais leitores interessados por esse grupo. Porque o sucesso surgiu de uma forma em que o grupo deixou de ser uma Liga da Justiça Júnior e virou uma equipe singular. Surgiu personagens cativantes como a Ravena, como o Cyborg, como a Estelar. Personagens que não surgiram como se fossem propostas de serem parceiros mirins de super-heróis. E, para completar, essa equipe aqui tinha a liderança do Robin, do primeiro Robin, o Dick Grayson, ao ponto de ele começar a sair da sua adolescência e virar o Asa Noturna. Essa época foi a melhor, foi a época de ouro dos Titãs, a década de 80. Eu particularmente digo para vocês que a melhor fase de quadrinhos dos Titãs foram antes da crise das Infinitas Terras. Só que chegou os famosos e difíceis anos 90, em que os grandes super-heróis estavam sofrendo. O Super-Homem morreu, o Batman acabou sendo afastado, né? Teve a queda do morcego, o Lanterna Verde virou vilão, Lanterna Verde principal, o Aquaman ele perdeu uma mão, ficou com gancho, o Arqueiro Verde morreu. Sim, esse era o retrato da DC Comics, tá? E os Titãs? Os Titãs, eles não estavam vendendo tanto. Teve a época que acabou, né? Assim, a equipe foi dissolvida, né? Em geral. E tanto que eu lembro, naquela época dos anos 90, em que a revista mensal dos Titãs saiu e no lugar entrou a Shazam, que mostrava o Capitão Marvel, Shazam, a Mulher Maravilha e os últimos dias do Arqueiro Verde, né? Naquela republicação. A gente estava sem a equipe dos Novos Titãs. Claro, equipes como Titãs vêm, voltam nos quadrinhos e tal, mas no começo dos anos 2000, houve-se um desenho chamado Os Jovens Titãs. E esse desenho, você pode gostar dele, você pode não gostar, mas esse desenho, ele nunca fez com que a grande população olhasse a equipe dos Titãs e falasse assim: caramba, eu estou levando a sério essa equipe é uma Liga da Justiça, essa equipe é que nem os Vingadores, essa equipe é que nem o Quarteto Fantástico ou os X-Men. Mas não, era simplesmente uma equipe de jovens que se uniu e tem aquelas piadinhas, às vezes é legal, às vezes não é. E os Titãs, eles são muito lembrados nisso. As pessoas não lembram isso daqui dos Titãs. As pessoas lembram que os Titãs são isso daqui, tá? Eu acho que uma das únicas coisas legais dentro da TV que ocorreu dos Titãs foi uma animação chamada Titãs Contrato de Judas, mas mesmo assim eles tiraram o Cyborg e colocaram o Besouro Azul, né? Não é uma adaptação, uma história em quadrinhos dos Titãs em que se vendeu muito,
tá? Bom, chegamos a 2019, 2020 e houve-se uma série dos Titãs que foi desastrosa, Os personagens dos Titãs, eles ganharam um live action, não é? E essa série eu estava extremamente empolgado. Consegui assistir a primeira temporada, não gostei. A segunda, odiei e abandonei o barco. Por quê? Porque os Titãs nessa série, os personagens são jogados de qualquer jeito na série. Os Titãs são desinteressantes, tudo é desnecessário. Os personagens são justiceiros sem conceitos. A Moça Maravilha, ela foi eletrocutada, ela foi morta através da eletricidade. Pelo amor de Deus, horrível, horrível. A Ravena, que é uma grande personagem super poderosa, é uma adolescente, uma gótica chata. O Mutano só vira tigre e mais nada. Um dos personagens que são alívio cômico, né, do grupo, né? E o Robin. O Robin, ele é o pior de todos porque ele é um desequilibrado, um psicopata. E o que mais eu odiei é a aparição de um Bruce Wayne velho. Não apareceu o Batman, mas um Bruce Wayne velho, que pra mim é o pior Batman de todos os tempos. E é de todos os tempos mesmo. Não vale a pena. Se alguém chegar pra mim e falar: nossa, você assiste a série dos Titãs? Assisti a primeira temporada, assisti a segunda temporada, mas abandonei o barco, não vale a pena. É horrível. A única coisa que eu achei legal foi o visual dos personagens, tá? Bom, o meu vídeo ele vai ficando por aqui. E eu quero muito que os Titãs, esse super grupo de super-heróis, dê certo no universo que tá vindo da nova DC Comics, da DC do James Gunn. Eu quero muito que dê certo, tá? Mas aqui tá um vídeo que eu quero muito saber a opinião de vocês. O que vocês acham dos Titãs, tá? O que vocês acham desse tipo de Titãs e desse tipo de Titãs? Fala pra mim, deixa aqui nos comentários. Eu vou ficando nessa, meu vídeo vai ficando por aqui. Mas eu quero muito, mas muito agradecer a todo mundo que tá sempre aqui nesse canal, curtindo, comentando, compartilhando e se inscrevendo. Beijos a todos em proporções cósmicas e até um próximo vídeo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.